Meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Trazemos o abraço da nossa Casa Espírita, Centro Espírita Leão Denis, neste momento feliz em que estamos juntos para trabalhar uma questão bem séria, né? Estamos nesse capítulo que fala da perfeição moral e dentro dele nós estamos vendo a questão do conhecimento de si mesmo, o autoconhecimento, que é um negócio muito falado, né? Muito falado, muito floreado, mas talvez muito pouco aprofundado. Os filósofos gregos, eles iam no templo de Delfos. E esse templo era um templo interessante, né? Que ele não possuía as divindades gregas como outros templos. Apenas havia lá no frontispício essa frase: conhece-te a ti mesmo. E ali eles ficavam sentando, pensando, meditando, trocando alguma coisa, interiorizando, fazendo esse exercício que é essa viagem íntima, que nós ocidentais não temos o costume, né? Nós somos muito assim para fora, né? É tudo muito assim, né? Tudo tem que ser, né? A gente não sabe rir por dentro, é uma coisa esquisita, né? Tem que rir por fora, então com os dentes assim, né? Sai mesmo, né? O riso por fora, né? É tudo muito exterior. E o Livro dos Espíritos vem nos trazer, né? Que a forma de nós melhorarmos desde agora e resistir à tentação do mal é nos autoconhecermos. Então ele fala assim, melhorarmos desde agora. Aí tem um livro que saiu, eu ganhei de uma amiga, estou lendo devagarzinho, que eu acabei o mecanismo de mediunidade de estudar, estou estudando esse, que é o último de Hamed, né? Estamos prontos. É um livro que vem trabalhando sobre a teoria da evolução, sobre a questão dos hábitos que nós temos, que foram construídos, né, através dessa herança animal, através da passagem do princípio inteligente pelos reinos, aquilo que o Livro dos Espíritos, na questão 607, chama de período anti-humano, que é uma confusão danada para entender, né? E a gente faz confusão porque a gente não quer ser muito parente de animal, não, né? Já viram que é assim, gente? Ele até fala isso, né? Quando aquela chimpanzé, lá eu acho que na Índia, né? O garotinho se espencou lá do precipício, um garotinho de 3 anos, lá de 6 metros por aí, né? Tá no YouTube, a gente pode ver isso, né? E ela pegou a criança com a mão direita, acariciou com o dorso da mão, né? Acariciou a criancinha, foi alto, caminhou não sei quantos metros para ir perto de uma fonte e foi caminhando, caminhou uma metragem, né, bem grande até chegar à porta da cela em que os funcionários do zoológico estavam esperando. A gente não chama isso de um ato solidário nem fraterno, né, porque animal não tem isso, né? Mas quando alguém faz alguma coisa fora dos padrões, a gente fala assim, olha que criatura animalizada. A gente é estranho nessas questões, né? E aí ele vem trazendo esse nosso estado de prontidão, quer dizer, não adianta a gente começar a escamotear, a começar a fazer desculpinha não. Na verdade, nós estamos prontos para quê? Para melhorar e para resistir ao mal. E aí, Santo Agostinho vai nos dando mais dicas, já que a nossa posição ocidental não é aquela posição de ficar lá como os indianos, né, como os orientais, não sei quantas horas lá sentado, meditando sobre si mesmo. A gente não tem essa cultura, a gente não tem essa educação. Então ele diz o seguinte, quando ele ia dormir, agora tem um detalhe que eu vinha pensando no caminho, né? Frei dorme cedo, né? Frei padre, então ele tinha muito tempo, né? Porque nessas questões nossas, né?
Que a gente vai dormir já no outro dia, é uma complicação. Mas mesmo assim a gente dorme, porque se não dormir, enlouquece, né? Então, ele antes de dormir, ele passava em revista todos os atos do dia. E aí ele já lança um primeiro ponto para nós, que é a questão da consciência dos atos. Porque a gente muitas vezes é ligado no automático, né? Se perguntar para algum de nós qual foi o café da manhã, já aconteceu tanta coisa que eu nem sei o que foi o café da manhã. Mas aí se perguntar qual foi a tanta coisa que aconteceu, a gente não prestou atenção, né? A gente não prestou atenção na condução que pegou. Se quando estava saindo de casa tinha alguma obra, e quantas pessoas estavam ali na obra trabalhando, fazendo um reparo, a gente só viu que era gente de amarelo, que tinha uma lista branca aqui, né? Umas letrinhas azuis, escrito alguma coisa, e uma pá, e tudo isso. Quando se viu isso, né? E muita gente passa, não dá nem bom dia, porque é serviçal, né? Fica por ali mesmo pra aí tem isso, né? E aí eu não percebo a paisagem, às vezes, da nossa rua. Eu costumo falar para as pessoas, né, assim, eu moro na parte não nobre da José Gino, né? Porque a parte nobre é a parte para cima da Conde de Bonfim, a minha parte para Barão de Mesquita, né? Mas na porta da minha vila tem a maior árvore da rua. Aí às vezes pensava assim, é uma árvore enorme, belíssima. Gente que nasceu ali não viu que a árvore é grande. Sabe que tem um tronco assim, um negócio assim, né? Mas qual é a árvore, né? Como é o tipo da folha? Eu lembro que certa feita, o meu marido e a gente nessas associações nossas, a gente aprende muito, né? Ele é artista plástico, então é claro que alguém tem uma observação extrema. E aí ele falou assim, eu queria... Era uma peça que havia na nossa mocidade espírita, e ele estava com a cenografia. E ele falou assim, eu queria aquelas folhas, queria montar um conjunto com umas folhas, igual aquelas que tem na Praça Tiradentes. Eu falei assim, como é que pode? E na época eu ia até a cidade e tudo, e pegava um ônibus na Praça Tiradentes. Eu era solteira ainda, eu pegava ali, né? Quer dizer, e pegar um ônibus numa fila, tem tempo de olhar para a árvore, né? Tem tempo, porque a fila, né, até chegar o ônibus, né? Mas aí uma outra companheira, que é até geógrafa, assim, já sei como é que é. Pegou uma folha de papel, dobrou e cortou, né? É aquela folha que é meio coraçãozinho, que tem um apêndicezinho ali. Pois é, né? Olha a questão da observação da paisagem. A gente desencarna, não sabe o mundo que viveu, porque não prestou atenção, né? A gente perde a visão, não tem lembranças, porque a gente não estava antenado na vida, não sabia o que estava acontecendo. A gente muitas vezes não percebe nem a nossa memória tátil, a gente não exercita isso, né? Minha avó, desencarnada, né? Há um tempo, eu tenho ainda, né? Guardo em mim as impressões da temperatura da mão e do jeito da mãozinha dela. Eu guardo, né? Quando eu encontrei com meu filho, a primeira vez, né, depois de desencarnado, quando ele despertou, a primeira coisa que eu fiz foi tocá-lo, né? E essa impressão tátil, eu acordei, e já tem 8 anos que aconteceu isso. Até hoje eu tenho essa sensação. Isso é uma coisa muito boa, né? Que naquele momento a gente traz essa sensação pra gente. E isso é um desenvolvimento do espírito? É. E a gente não desenvolveu o tato no reino hominal, não, né? O tato foi desenvolvido lá na fase das algas. Que coisa, né? Quanto tempo, né? Mas eu não quero ser alga, mas a questão da alga, né? É a questão do tato, tá ali. Então eu tenho que começar a observar como é que foi o meu dia. Pra quê, gente? Pra ter um significado, porque senão não tem. É só um passar tempo e um gastar corpo. A gente não atribui significado, né? Como é que eu cumprimentei a pessoa ou as pessoas que moram comigo? Será que eu cumprimentei?
Ou eu já acordei com uma reclamação ou falando alguma coisa, já emendando assim, né? Já fui falando. Eu cumprimentei as pessoas. Eu respirei fundo. Eu vi como estava o céu no dia de hoje. Ah, não tenho tempo. Gente, eu não sei, tem umas coisas, né? Minha cozinha tem um janelão, né? De propósito. Aí eu fico olhando o Sumaré lá. Até para saber, né? De acordo com o hospital do Sumaré, a roupa para vestir, aquela coisa também, né? Tem um aspecto prático, mas tem um aspecto também de contemplação. Meu Deus do céu, observa a sua bênção, né? De você não ter impedimento e poder ver morro e céu, mata e céu. Que coisa boa, né? Será que se no outro momento, se eu reencarnar lá no Talibã, no Islã, essa coisa toda, né? Num deserto, eu não vou sentir saudade disto? Que hoje eu acho tão comum, é uma coisa à toa. E aí o meu trabalho, como é que foi? O que me levou a trabalhar? É interessante a motivação, né? Trabalhei bem ou mal, por quê? Porque hoje teve pagamento, pro segundo dia útil, teve pagamento ontem, né? A continha ainda está lá. E aí paguei contas, que a gente paga, né? Qual é a minha sensação ao pagar uma conta? A gente começar a pensar. Porque tem gente que reclama a beça, né? Aqui não, é cada Chico, ninguém reclama. Mas tem gente que reclama a beça. Mas observa só, gente, eu pago o que eu consumo. Se eu quiser juntar tudo, é muito fácil, é só parar de consumir tudo. Aí eu vou ficar riquíssima. Mas também numa chatice, numa situação, né? Pois é, né? Mas, né? Mas vamos lá. Então eu estou consumindo. E eu estou consumindo coisas que me dão prazer e conforto ou não. Porque muitas vezes eu consumo por compulsão, eu consumo por raiva, eu consumo para ajudar, né? Um vazio que eu tenho dentro de mim. Então só por isso eu vou fazer isto, né? E aí, Santo Agostinho fala, para eu analisar o que me motiva, né? O que me motiva a agir como próximo em relação a mim mesmo, porque às vezes eu faço uma maldade danada comigo, né? Faço uma maldade danada comigo. Não me ofereço o melhor. Eu estava falando com as companheiras, né? Que esse período meu, essa semana, de segunda para cá, foi a semana de engarrafamento, né? Eu peguei 3 horas na Dutra quando fui para São Paulo e 8 horas e 45 quando voltei, né? E aí, assim, pra mim não é um grande problema, porque eu leio, né? Amo ler, mesmo com o envolvimento e tudo. Então, 8 horas e meia, né? A gente acaba um livro e começa outro. Tranquilo, né, gente? Mas, na volta, a minha companheira de poltrona fez 8 horas de atendimento fraterno. Aí, pois é, né? Esse riso o pessoal do Leon Denis fez. Eu falei assim, puxa, olha, eu tava com o evangelho, eu tava lá com tudo certinho, né? No domínio do mecanismo da mediunidade, né? Acabando de estudar, tava no meio. Aí, quer dizer, aquele tempo eu falei assim, puxa vida, acabo tudo aquilo, ajeito tudo, né? Ainda coloco a agendinha lá com tudo certo, tudo isso, mas aí era o outro que precisava falar, né? E a compulsão da falha, a companheira falava muito. E eu ficava entendendo, querendo entender o que uma pessoa tão bem sucedida, uma lojista, né, de uma marca de peso, bem sucedida mesmo, morando no metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, né? O que aquela criatura falava tanto? Porque tem isso, né? A pessoa fala, você sabe que é o problema, mas não tocou o problema, né? Aí na saída, quase na hora de saltar, ela fala assim, que meu marido é policial. Aí eu comecei a entender umas coisas, né? Ela é filha de professora universitária, é alguém assim extremamente delicada, né? Muito delicada, a gente percebe que tem uma delicadeza. Teve alguns conhecimentos da doutrina espírita, mas não aceita a questão da morte. Ela foi falando toda a vida dela, né? E aí na hora que ela saltou, eu vi o marido.
Porque quase sempre, né, quem vai buscar o trânsito rodoviário, ainda mais numa situação de madrugada, né, a pessoa vai documentada e vestida de uma forma diferenciada, né, porque senão a coisa confunde, né. E aí eu vi aquele homem saltar do carro, só de jeans, com uma barriga enorme por fora, né. Não era a questão da barriga não, essa não. Sem camisa. Aí eu entendi o foco do problema. E sabe lá Deus, né? É o que motiva, que pressão, e com certeza uma pressão muito grande, é essa convivência. Olha a dor que está ali do outro, né? E aí naquela hora eu falei assim, graças a Deus, eu ouvi com boa vontade, né? Graças a Deus trocamos e-mail, trocamos telefone, graças a Deus, né? Porque a gente sabe que é alguma coisa que vai. Então essa questão do nosso dia tem muito isso. Tem um dia que eu planejo, que é centrado no meu egoísmo, né? E tem o dia que a lei de Deus planeja para nós, que é pautada no crescimento. Mas eu posso escolher. Eu posso continuar a viver a minha vidinha e eu posso partir para um outro ponto, né? Eu posso partir para um outro ponto. Hoje mesmo, Divaldo está aqui pertinho, né? Está no CEOI, né? Fazendo o trabalho. E aí a gente conhece Divaldo, né? Até falo pro pessoal. O pessoal diz, mas é o Divaldo, sabe o que acontece, gente? Eu fui jovem espírita, né? Então eu tive cuspe de Divaldo. A gente fala isso, tem um grupo que fala isso. Por quê, gente? A gente novinha tudo isso. Aí no André Luiz. Não, hoje é no André Luiz. Hoje é no André, né? Hoje é no André Luiz. Então, no André Luiz. A casa é pequena, né? Para público de Divaldo. Então a gente fazia assim, sentava naquelas escadinhas daquela alturinha, né? Sentava ali, tá Divaldo falando. Quando foi no Pedro Richard, então a gente acompanhava assim, gente, desse jeito, né? Mas chegou um momento em que a gente vai tendo outras tarefas que tem que dar seguimento e vai deixando aquelas outras pessoas que na verdade é o público fim do Divaldo, é o público-alvo, né? Que são aqueles não espíritas, que precisam de uma forte impressão intelectual e vibratória e magnética para serem envolvidos pela ideia espírita. E há quanto tempo o companheiro faz isso, né? Corri o boato que ele ia até desencarnar, mas ele já falou que não vai não, né? Depois do aniversário, ele não vai, mas não, então agora, né? Porque em um determinado momento, e com certeza tem uma moratória, ele perguntou para a Joana se ele já podia fazer agenda. Isso foi em 2010, né? Aí ela virou e falou assim, 2011 você faz, 2012 não. Aí, né, foi entendido que, mas aí depois disso já está 2012 tudo isso, quer dizer, algumas outras resoluções foram tomadas por quê? Vida útil, né? E aí Chico Xavier uma vez falou, eu não sou o dono do meu tempo. Por quê, gente? A opção dele era o altruísmo, né? Era servir ao próximo. Era opção. Não é obrigação. Porque, mano, não é nada disso não. Porque espírito não faz isso não, é escolha. Dona Ivone Pereira, nós a conhecemos, né, no Leon Denis. Tivemos a bênção de assistir aula de memória de um suicida dada por ela, né? E aí, uma beleza, né, gente? Era uma beleza, a gente vai falar da questão do uso do tempo e de um outro testemunho que ela passou. E ela, na memória do suicida, ela citava os espíritos, citava sua inferno, citava a gente, citava os dos médios, e aquilo tudo. E olha a cabeça do preguiçoso. É preguiçosa, né? Ali deve ser o doutor Bezerra dando dica, Charles, né? Todo mundo falando ali. Aí não era isso não. Dona Ivone Pereira, todo dia 1º de janeiro, ela pegava o livro dos espíritos e lia 6 páginas. Lia 6 páginas. Aí dia 2 mais 6, dia 3, até acabar, né? Quando ela acabava, pegava o livro dos médiuns. E aí, sempre nesse como 6 páginas. Acabou o livro dos médiuns, Céu e Inferno. Acabou Céu e Inferno, Evangelho. Acabou o Evangelho, a Gênese. Conclusão. No dia 31 de dezembro, ela tinha acabado de ler toda a codificação.
Quando você faz isso ao longo de mais de 50 anos de mediunidade, o que acontece? Aí é o que o altivo colocou, né? Você aprende o funcionamento da doutrina espírita e aí você tem resposta espírita para qualquer situação da vida. Olha que coisa interessante. E muito fácil, né? Muito fácil. É menos arriscado que a Avenida Brasil, né? Com todos os sentidos, né? É muito menos arriscado, né? A gente vai e vai lendo e vai se apropriando dessa ideia de renovação. E aí, dona Ivone, em função da própria sensibilidade mediúnica, ela não podia... Ela não aguentava conviver com determinadas coisas, né? Determinados tumultos, né? Determinadas estações de rádio, tudo isso. Então ela, muito lúcida, dizia assim: as pessoas não são obrigadas a se ajustarem às minhas esquisitices. Então ela morava sozinha, né? Só que foi chegando um ponto, ela tinha aposentadoria, e aí não dava mais para alugar uma casa. E ela passou a alugar cômodo, né? Uma casinha de fundo de pilares, em que era um banheiro e um quarto, né? Ali. E a situação muito apertada mesmo. E aparece então um espírito e fala assim: Ivone, a sua situação como trabalhadora, como alguém que se dedica ao próximo, nos sensibiliza. E estou me oferecendo para escrever um romance através de você. Você vai vender muito e aí você vai poder ajudar as obras sociais todas e resolver essa sua questão financeira de vez. Aí vamos começar? E aí ela marcou com ele às 6 horas da manhã para dar uma resposta do outro dia. Porque foi o tempo do espírito sumir e ela perguntar aos amigos, né? E pergunta ela: doutor Bezerra, cadê doutor Bezerra? Nada. Charles, meu querido Charles? Nada. Roberto? Nada. Nenhum espírito apareceu para ela para responder. Aí ela passou a noite, varou a noite pegando livros dos espíritos, livros dos médios, do evangelho, né? Para ter uma resposta para aquilo. E aí quando o espírito apareceu às 6 horas da manhã, ela virou e falou assim: eu agradeço muito o grande interesse do meu irmão pela situação que me aflige, mas a mediunidade não é para isto. E aí, quando ela deu a resposta, o espírito saiu decepcionado, apareceu o doutor Bezerra rindo, né? Charles, Roberto, eles esperavam dela a resposta. Por quê, gente? A gente aprende a viver vivendo, não é? A gente aprende a dar melhores respostas e a fazer melhores escolhas, dando respostas e escolhas e avaliando pelo resultado, avaliando as motivações. Então o Santo Agostinho, ele começava a analisar, quer dizer, ele dava significado ao seu dia. E vamos analisar que um dia na vida monástica, né? Se não tiver cuidado, vira uma grande rotina, né? Os mesmos cantos, as orações, e vai pra lá, e vai pra cá, e aquela coisa toda, né? E a nossa vida, se a gente não tomar cuidado, vira uma grande rotina, que não pode ser. Eu agora vim ali no ônibus parado no engarrafamento, estava olhando para a lua, né? Pois é, né? A lua tem andado escandalosamente linda, né? E aí comecei a pensar em Márcia Cordeiro, né? Que é obstetra, né? Parteira, né? Então, lua de nascimento, né, gente? A gente vai analisando e vai vendo e vai guardando, né? E aí eu pensei assim, engraçado, mas uma lua, uma fase não é igual a outra, e a mesma fase, dependendo da estação, do dia do mês, o retrato não é o mesmo. E aí eu pensava, como é que a gente quer ficar na mesma coisa? Como é que a gente vai ter um espírito de rotina e tem que ter cuidado? Às vezes isso tem nome de disciplina, que não é disciplina. E isso é um prenúncio para a depressão, é um passo. Porque quando eu começo a não ressignificar a minha vida, eu automaticamente perco o gosto. E o gosto é o quê? É o desgosto da vida, que está lá na questão 943, que as 3 causas são falta de fé, né?
ociosidade e saciedade. São 3 causas de desgosto. E muitas vezes eu começo, não, eu acordo ficar tudo no esquema. Pra quê? Porque às vezes ficar tudo no esquema pra ficar ociosa, né? Não faço nada. E a gente que trabalha às vezes reclama, né? Eu reclamo, às vezes reclamo assim, puxa vida, né? Essa questão do Chico falando tem tempo, meu marido fala, né? Que tem o Disque Deusa, né? Tem o Disque Deusa, né? A pessoa liga, né? E aí você tem que ouvir. E aí naquele dia, gente, eu estava assim, teve uma distribuição de inverno, né? Saindo lá de casa no domingo. E antes disso eu estava preparando, porque eu iria viajar domingo à noite, né? Então tinha a coisa da distribuição para adiantar. Algumas pessoas, não, algumas pessoas não, umas 50, almoçariam lá em casa e eu ainda tinha que viajar, né? Então eu estava naquilo. E sábado, tendo que sair de casa, mais ou menos 1 hora para ir para o Leão Denis. E de manhã, gente, o Disque Deus eu não parava, né? Aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu não estou sendo dona do meu tempo. Aí eu fui ler o negócio do Chico. Aí você, mas eu não sou Chico, né? Mas observa só, né? A gente tem que ter cuidado, porque isso é significado na vida, né? Porque talvez seria muito triste acordar no dia de sábado, pegar o controle remoto para procurar o que vai fazer. Para ver se a televisão indica, tá alguma dica, né? Para fazer. Então, ainda bem que a gente se relaciona com pessoas, né? E com certeza, no relacionamento com o outro, quem ganha mais é a gente, não tenha dúvida. A gente aprende cada coisa, sabe? A gente vê cada dor, né? E aí a nossa vida vai tomando uma valorização bem diferente, né? A visão da vida passa a ser diferente e o aproveitamento do que se tem de bom também passa a ser diferenciado. Bem, então Santo Agostinho, ele olhava, né? Como é que ele fez ao próximo? Ele falava o seguinte: será que se eu desencarnar hoje, eu vou temer o olhar de alguém? Já que na espiritualidade é tudo muito claro, né? E essa fala dele é boa, né? Porque às vezes a gente fica esperando para pedir desculpa no Natal ou no aniversário. E se o Natal do outro e o aniversário do outro, ou o nosso, não foi encarnado aqui? Pode acontecer isso. Porque às vezes a gente já está com o prazo de validade vencendo e nem sabe, né? E independe de idade, né? Criança, jovem, adulto. Então, que fique a desculpa, o perdão, vamos fazer logo, vamos resolver logo, gente. Não espera, a vovó falava assim, né? Isso em relação à vida conjugal, né? Não é bom o casal dormir brigado. E não explicava por que não. Mas depois com a doutrina a gente vê, já pensou, gente? Porque a gente briga, né? Aí no plano espiritual já começa uma confusão, né? No sono físico, né? Aí tem uma troca fluídica ali, né? O corpo tá ali e aí cada um tá mandando mais amor pro outro, né? Por causa da briga, né? Aí, e se um não volta pro corpo, hein? Ih, que confusão, pois é. Então, é melhor a gente tentando resolver as nossas questões enquanto a gente está a caminho. Jesus falou isso. Reconciliai com o vosso adversário enquanto está a caminho com ele. Tem gente que fala assim, não, eu vou fazer isso, eu vou no centro. Vou no centro botar um nome. No outro dia eu estava no SEMA e fomos intuídos para essa ideia. Olha a confusão, gente. Aí eu ponho o nome da pessoa que está me perturbando. E se a pessoa que está me perturbando vem ao mesmo centro e coloca meu nome na caixinha? Olha a confusão que eu causo para a espiritualidade. Porque eu ponho o nome do meu marido põe o nome dele. Ih, que confusão dos espíritos. Como é que vai ser? Alguém vai atender. Então é bom que a gente resolva essas coisas, até porque, meus irmãos, as nossas dissensões são por coisas tão pequeninas e tão passageiras, né? Ah, não me agradeceu por o que eu fiz, né? Fiz com tanta boa vontade, né? Quebrou alguma coisa, tirou uma coisa do lugar, né? A toalha que ficou enrolada lá no banheiro, né? Não sei o quê. Essas coisas assim, né? Que na verdade, gente, pode haver um momento em que eu vá sentir saudade da toalha que ficava embolada naquele ponto.
Porque não era só a toalha que ficava, né? Ficava todo um contexto de convivência que vai fazer falta. Então Santo Agostinho vai nos chamando a atenção para estarmos atentos ao movimento da vida. O Jorge Versilo pode falar dele, pode? Pode. Na música Bailarina, ele tem uma frase que eu acho fantástica e repito muito, que eu acho muito boa mesmo. Ele diz: e a vida tão generosa comigo. Será que a gente está dando conta da generosidade da vida com cada um de nós? E aí, se a vida é generosa, como é que eu estou devolvendo isso? Porque eu tenho que devolver isso, né? É um fluxo de amor aí que às vezes eu estou interrompendo porque eu não estou observando. Eu não estou deixando que isso flua. E é muito interessante que quando a generosidade flui, a saúde integral vai se fazendo. Eu vou me liberando de certas compulsões. Porque o que é uma compulsão? O que é uma dependência? Seja ela química ou emocional ou social, né? É o vazio que tem aqui dentro que eu começo a encher com coisas. Mas aí, quando essa generosidade, quando esse amor vai passando através de mim, eu estarei sempre plena, né? Eu estarei sempre bem. É essa sensação que a tarefa do bem traz para todos nós, não é isso? É uma coisa, a gente até fala uma coisa, e a gente fala uma coisa quando a gente não sabe dar nome, né? É uma alegria, mas não é só alegria, é uma completude. Mas por quê? Só porque deu o biscoitinho lá à criança, né? Ou visitou o doente, ou deu o banho no outro, ou deu atenção. É tão pouquinho, mas a coisa vem tão centuplicada que vale a pena. Aí, Santo Agostinho diz que muitas vezes é difícil a gente se julgar. Então a forma boa é colocar a nossa ação numa outra pessoa. Porque julgar o outro é fácil a beça, né? A gente briga até por novela. Olha, no outro dia eu estava no mercado, aí não podia passar no caixa rápido, porque havia comprado algumas outras coisas, e aí entrei numa fila que eu achei interessante no caixa, né? E aí daqui a pouco vem atrás de mim no instantinho a fila enche, né? A fila anda, né? Foi entrando mais gente. E aí daqui a pouco eu vejo uma discussão e olho para trás para ver o que é, né, aquilo, né? Não, porque a Carminha, ela tem toda uma questão biológica ali. E isso, gente, é genético. Aí eu disse, não, é social, porque afinal de contas, e estavam ali, olha, gente, pessoas, né, pelo vocabulário e pelo repertório, pessoas cultas, se exaltando e discutindo a ficção. Graças a Deus a fila andou rápido e eu, fui saindo daquela que eu não queria pegar aquela vibração não, que isso? Oi, 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 né? Seja lá, né? Deixa pra lá, que isso, né, gente? Mas são essas situações que a gente fica, então observa só, e ali, gente, um período de uns 10 a 15 minutos, era essa discussão acalorada, e aí outras pessoas agregam, interessante, né? Aí começou outra, não, porque aí, sabe, não, mas aí a relação dela com a mãe Lucinda, e é interessante, gente, percebíamos conversa de pessoas cultas, não era empreguete. Não era tudo gente culta, né? Tava ali conversando, percebemos. E o tempo vai, eu pensei assim, gente, comida, né? Alimento, né? Ali estão os alimentos que a gente vai levar para a família. Recheado de quê? Porque é vibração, gente, é vibração. Ainda mais nesse negócio, nessa época aí do fast food, né? Que se compra tudo pronto. Porque quando a gente compra alguma coisa que vai preparar, na elaboração, a gente pode modificar uma propriedade fluídica, né? Mas eu não posso modificar a propriedade de um biscoito, né? Tá ali pronto, né? Aí vai ter impregnação de quê? Da mão que dá e da mão que recebe. Já pensamos nisso? Por isso é que é bom, até por inteligência, quando a gente vai comprar algum produto a granel, né?
comprar o queijinho, né? Aquele queijo assim. Boa tarde, boa tarde. Vamos dar boa tarde, né? Olhar pra pessoa, né? Pedir a Jesus que o envolva, porque dá uma facada assim com raiva. E manda pra gente, né? Aí vem queijo envenenado, pronto, né? Vai dar infecção, vai sair de situações. Gente, é isso. A pessoa tá ali, né? Então, é muito interessante, é uma bobagem que a gente acha, né? Mas um bom dia, uma boa tarde, né? Você está bem? O perguntar por uma situação passada. Eu lembro uma vez, num dos mercados, que faz o corte na hora, né? Que tem lá uma marca, que é filmado, não pode fazer mexer, né? Não pode. Mas tem lá aquela marca, então eles fazem o corte na hora, né? E aí, tem uma moça que faz, né? E tudo... Algumas moças, mas naquele dia aquela moça estava assim com um olhar, eu falei assim, boa tarde, é gripe, você está resfriada? Alguma coisa? Aí ela olhou, sabe? Ela falou assim, não, é porque às vezes, sabe, esquentam tanto a cabeça da gente. Eu falei assim, esse esquema empresarial é realmente selvagérrimo, né? Porque você tem que trabalhar uma produção, é uma coisa assim... séria, que a gente inclui, né? Que a gente tem que aturar porque a gente precisa do salário, né? Agora também ficar doente por causa do salário não vale a pena, pensa um pouquinho nisso. Aí fui embora, né? Ela cortou e fui embora. Aí na outra semana que eu fui, aí eu falei assim, aí melhorou? Olha, a moça tirou a máscara e deu um sorriso, sabe? Você, melhorei sim, sabe o que a senhora falou? Eu fiquei pensando, mesmo, né? A gente tá trabalhando e tudo, daqui a pouco a gente consegue alguma coisa melhor. Eu falei assim, a vida é assim, as coisas vão se sucedendo e tudo passa. Aí tudo passa, né? Até a uva, a banana, né? Tudo passa. Ela deu um sorrisinho e continuou trabalhando. Gente, é uma bobagem, né? Uma bobagem. Mas custa isso. Porque se fosse eu que tivesse que estar lá em pé, né? E ainda tem o pessoal que pede pra provar antes, né? É sempre o mesmo gosto, né, aquilo, né? Mas ainda pensa, dá uma provinha, né? Aí tem que dar, né, provinha, né? E aí tem que ter uma produtividade, que tem que pesar não sei quanto e cortar não sei quanto, tudo isso, né? Imagina isso todo dia, o tempo todo. Será que eu me subordinaria a uma questão dessa? E ficaria feliz? Então, quando eu coloco, né, eu me coloco no lugar do outro, ou quando eu coloco a atitude que eu tive em outro, como é que eu julgaria? Porque eu julgo muito bem. E daí revista de fofoca vende bem, né? Site de fofoca é muito frequentado, de novela, porque a gente gosta muito de ver a vida do outro. E o julgamento com o outro é mais ou menos imparcial. Então que eu veja isso. Mas ele diz também que a gente procura ouvir as opiniões dos amigos, das pessoas. Mas ele fala mais, não fica nos amigos, não, os inimigos. Porque os inimigos não têm obrigação nenhuma de nos bajular, né? Então eles falam e quase sempre eles ficam inimigos do outro porque falou uma verdade, né? Os amigos falam assim, mas tava uma delícia. Eu digo assim, não tava mesmo. Jogou sal aberto, ficou uma porcaria essa comida. A gente é engraçado, né? As coisas que acontecem com os objetos, a gente leva como pessoal. Aí aquilo ali cria um abalo muito grande. Mas vamos ver como é que quem não gosta da gente analisa a nossa atitude. É bom. Porque quase sempre ele fala, Deus coloca essas pessoas no nosso caminho para que a gente fique alerta da consequência das nossas atitudes, da repercussão das nossas atitudes, do nosso comportamento. Bem, e aí, o Santo Agostinho não fala, mas a gente veio pensando nessa questão, né? Uma outra forma boa de autoconhecimento é a gente começar a analisar as perturbações que a gente tem, as nossas companhias espirituais. É muito bom, né? Porque companhia espiritual não vem de graça. Chico Xavier diz que o obsessor, ele não força a porteira, ele não pula a cerca, ele entra pela porteira. A gente costuma falar que o obsessor, ele deita na caminha que a gente preparou. E que caminha é essa? É o nosso ponto fraco.
É a nossa viciação moral, né? É esse o ponto em que o Espírito vem e vem fortalecer. Só que a gente já está querendo correr dessa situação toda, então o que acontece? Incomoda a gente. É igual Batuíra. Batuíra estava lá na Bahia fazendo um estudo, e daqui a pouco o espírito obsessor envolve o médium e começa a falar assim: você está falando do evangelho, está falando de amor, está falando de bondade, está falando de humildade, tudo isso, mas você não é nada disso. Você é orgulhoso, eu vou falando uma opção de coisa, você é isso, aquilo, outro. E aí o espírito foi chegando. E aí Batuíra, muito tranquilo, falou assim: meu irmão, eu sou tudo isso. Aí o espírito falou assim: qual é a diferença entre eu e você? Aí o espírito falou, o Batuíra falou assim: olha, a diferença entre nós é a direção da corrida. Aí o espírito: que corrida é essa, homem? Que corrida é essa? É porque você ainda está correndo atrás das imperfeições todas, e eu estou correndo delas, desde que conheci a doutrina. Olha que coisa interessante. Então é a consciência que se tem a imperfeição, mas a gente está procurando o quê? Trabalhá-las, não é? E à medida que eu estou trabalhando, quando encosta alguém que tem aquela dificuldade, me incomoda. Mas aí eu sei que tenho. E quando eu faço assim, graças a Deus, depois que eu me tornei espírita, não tenho mais obsessão nenhuma. Ih, já está fascinado. É mais sério ainda, né? Não é nem obsessão comum, é a fascinação. Chico Xavier, certa feita, tinha vindo lá do seu grupo, do seu trabalho mediúnico, e chegou em casa para tomar o seu cafezinho com leite, né? E sentou na cama, tomou café com leite. E apareceu um espírito que para Chico dizer que era terrível, porque era mesmo, né? Porque Chico, tudo era bonitinho, né? Aí aquele espírito chegou e falou assim: Chico, você me chamou, uma voz assim, né? E o espírito imenso. Aí Chico encolheu assim, foi engolindo o pão, né? Devagarzinho e mentalmente orando. E o espírito falou por 3 vezes: Chico, você me chamou. Aí o Chico falou assim: chamei sim, meu irmão, chamei sim, porque a minha situação está tão ruim que eu quero que você me abençoe, em nome de Deus ou em nome das forças que você acredita. E aí o espírito desinflou. Sabe aquele como se fosse um boneco? Desinflou, né? E tudo, e sentou perto de Chico, passou a mão na cabeça do Chico e começou a chorar. Olha só. Por que Chico conseguiu isso com essa companhia? Porque Chico já possuía o sentimento da humildade, né? Já possuía o sentimento da valorização do outro, seja ele quem for. Seja ele quem for. Ele não tinha o orgulho de se sentir melhor. Então é pessoa, ou em nome de Deus, ou em nome das forças que a gente acredita. Batuíra, por que ele conseguiu trabalhar com aquele irmão? Porque Batuíra tinha a consciência, o autoconhecimento, que ele era imperfeito sim, mas graças à doutrina espírita, ele estava no trabalho da reforma íntima. E aí vem a questão: e nós? Como é que está funcionando essa reforma na vida da gente? Será até quanto a gente vai ficar com aquela plaquinha escrita assim: desculpa, foi mal? Até quando? E aí eu repito de novo, dá um desculpa, foi mal, o que é isso, né? Será que a gente já não está começando a ter um cansaço de certas motivações nossas, de certos sentimentos, de certas palavras repetidas, de certas reclamações, todo dia a mesma reclamação? Então, se a gente está se cansando, está na hora de mudar. Está na hora de reformar. E é aquela reforma complicada, porque é a reforma da gente morando, né? Porque é aquilo, né? Quem já reformou casa sabe o que é isso, né? Uma coisa é quando você tem aquela grana, né? E aí põe os móveis no guarda-móvel, aluga uma casa e deixa a reforma acontecer, uma beleza, né? Outra coisa é quando a gente não tem
E a gente vai fazer a reforma morando na casa. É uma coisa esquisita, né? Porque tem hora que a cozinha não é mais cozinha, né? A cozinha virou uma outra coisa, né? E aí o quarto também virou uma outra coisa, né? E a sala não é mais. E essa complicação acontece nesse processo de reforma nossa, gente. Dói, dói. Pode ser sem martírio, mas dói. Pode ser, mas dói. Por quê? Porque a gente vai mudar os valores. Aquilo que tinha muita importância, eu vou ver que não vale a pena brigar com aquilo. A gente que é médio, então, na reunião mediúnica, a gente vê tanto caso acontecendo, por tanta coisinha, né? A gente fala, você sabe de uma coisa? Não vou entrar nessa não, porque pra que eu vou criar uma complicação se a gente pode acabar isso agora, né? Mas a gente sabe também que muita bênção acontece por um gesto de delicadeza, por um gesto de carinho muito simples. Só encerrando a nossa fala, que já deu a hora, a nossa... no atendimento espiritual, a chamada desobsessão, né? Surgiu um espírito numa sala, num dos grupos lá da casa, em que aquele espírito virou para a pessoa que doutrinava e falava assim: eu conheço você. E aí, né, a pessoa não deu muita bola nisso não, né? Foi conversando com os outros espíritos e o espírito repetiu: eu conheço você. E aí a companheira perguntou assim: você me conhece de onde? Olha, aí descreveu direitinho: você mora num lugar assim, 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 e a tantos passos da sua casa tem um bar. É lá que eu fico. Mas aí eu via você passar com uma alegria tão grande, tão grande, tão grande, que eu fui atrás para ver para onde era, e era para vir para cá, na sexta-feira, olha só. Só que não me deixaram entrar não, nem na primeira, nem na segunda. Fiquei um tempão lá fora, até escutando umas coisas que falavam e tudo, assim, era a aula que é dada, né? Aí hoje deixaram eu entrar. Então olha só, gente, o que essa companheira doou? A alegria dela em ir para a casa espírita do trabalho atraiu aquele espírito. Mas a verdade é que não é só ele não, que com certeza ele vai voltar no bar para falar o que é a casa espírita, o bem que ele recebeu. Olha só, gente. Então que seja essa a nossa proposta, né? O César Said fala com muita propriedade: a gente não gosta de perder nada. Então, que ao invés de perder um defeito, a gente ganhe uma virtude. Vamos fazer isso? Vamos fazer essa campanha moral? Eu vou sair dessa encarnação bem melhor do que eu entrei, porque a lei de Deus é de progresso. E vamos observar os nossos defeitos não como inimigos, mas como sinalizadores do que tem que ser mudado. Não vamos ficar com raiva da gente porque tem defeito, não, porque foi a gente que criou, né? Eles são criação nossa. Vamos começar a ver o que eu posso fazer para atenuar essa situação. E aí, agora encerrando mesmo, uma companheira era aquele pavio curto, mas paciência muito grande. E ela falou assim: mas eu tenho que melhorar isso que já está me incomodando. Sabe o que ela foi fazer? Foi trabalhar na creche do centro. Porque na creche do centro é assim, como voluntária, né? Na creche é assim, a pessoa chega bonitinha, tem uns que chegam, né? Bonitinha, arrumadinha e tudo. Quando sai assim, ó. Por quê, né? As crianças estão calminhas. Daqui a pouco chega a mãe e entrega uma. E aquela mãe que entrega não quer entregar, né? O pai, aquela coisa toda, né? Aí daqui a pouco a criança começa a berrar. Quando a criança começa a berrar, os outros 10 começam. Aí começa: Jesus está passando, e começa, ela tá toda, né? Ajeitou, tá tudo aceitado, daqui a pouco vem um. E é isso, gente. Então, aí a criatura tem que vibrar no amor. Por quê? Por quê? Porque a criança é sensível. Se ficar irritada, a criança vai querer berrar mais ainda. Então que a gente crie estratégia pra gente. O que eu quero mudar? O que eu posso mudar? E que recursos a vida me oferece para ser melhor? Porque, como diz Jorge Versilo, a vida é extremamente generosa com todos nós. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada pela oportunidade.